Espanha, 1478. Uma terra onde cristãos, muçulmanos e judeus conviviam pacificamente havia séculos. Mas esse período estava no fim. Um rei e uma rainha, determinados a alcançar a imortalidade, proclamaram-se os reis católicos e deram início a uma inquisição. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo foram acusados de sabotar secretamente a fé cristã. Milhares morreram em um ritual denominado auto de fé. O assassinato do inquisidor deflagrou uma onda de retaliações. Mães morreriam para proteger seus filhos, e os homens mais importantes do reino pagariam com a própria vida. Era o início do Império Espanhol e de uma longa noite sombria que duraria séculos. Por mais de 600 anos, a Inquisição impôs a ortodoxia católica ao mundo todo. Durante séculos, os registros mantiveram-se guardados, tornando-se objeto de mitos e lendas. Em 1998, o Vaticano abriu os arquivos do Santo Ofício da Inquisição, parcialmente. Os arquivos secretos da Inquisição. Episódio 2, As Lágrimas da Espanha. A Península Ibérica, na Idade Média, era um lugar único. Isolada do restante da Europa pelos intransponíveis Pirineus, durante mais de 1000 anos, a Ibéria foi o lar de uma rica mescla de culturas. Cristãos, muçulmanos e judeus viveram lado a lado na Ibéria por séculos. Era denominada convivência, uma coexistência prática. Eles cantavam juntos, apreciavam a culinária de culturas diferentes e todos se divertiam com o xadrez, um jogo de tabuleiro introduzido pelos muçulmanos. Um rei do século XIII chegou a chamar-se de o Imperador das Três Religiões e elaborou um manuscrito contendo problemas de xadrez que refletiam a natureza multicultural de seu reino. A convivência diferenciava a Ibéria. Em nenhuma outra parte da Europa, uma nação fora tão enriquecida com diferentes culturas na educação, na arte, na ciência e na medicina. Mas em 1478 os tempos estavam mudando na Ibéria, e para pior. Uma tempestade de horror estava prestes a despencar sobre o povo. Não haveria como escapar de sua odiosa teia de inquirição, traição, tortura, reprovação e morte. Logo até Jaime de Montesa, o supremo magistrado de Saragoça, sentiria o terror desses novos tempos. E por amor, Sinfa Cacavi e o marido pagariam o mais alto preço. A era da tolerância ficara para trás. A península estava em guerra. A Ibéria ainda não era a nação que hoje conhecemos como Espanha. O norte estava dividido entre os reinos cristãos de Aragão, Castela e Navarro. Os mouros controlavam a base muçulmana de Granada, ao sul. E uma disputa de poder se desenrolava pelo trono de Castela. Uma pretendente ao trono de Castela era a princesa Isabel, de 18 anos. Profundamente piedosa, Isabel via tudo através do prisma de sua fé e ficaria conhecida como
Isabel a Católica. A fé guiava os cidadãos do reino. Sinfa Kakavi também praticava com devoção sua religião, mas era judia. A visita de Sinfa ao mikveh, os banhos ritualísticos, era uma sagrada preparação judaica para o casamento. Ela tinha de submergir 6 vezes a fim de se purificar, para que Deus a abençoasse com saúde, sabedoria e prosperidade. O casamento estava marcado para a primavera. 3 dias antes da cerimônia, eu tomei meu banho de noiva e me purifiquei. Sinfa estava prestes a se casar com o homem que sempre amara. Já Isabel logo se casaria com alguém que nunca a vira. Era um casamento que, em suas preces, deveria unir os reinos de Castela e Aragão. O príncipe Fernando de Aragão administrava uma rede de castelos e fortes mantidos por nobres inimigos. Para sua segurança, o príncipe viajou disfarçado de criado. O casamento com Fernando aumentaria as chances de Isabel ganhar o trono de Castela. Afinal, a união levaria à unificação de seus reinos. O casamento, apesar da motivação política, também carregava toda a paixão e a intriga de um caso de amor proibido. Eram adolescentes. Ela tinha 18 anos e ele 17. Sinfa Kakavi e Jacó Abencuca casaram-se primeiro como cristãos na catedral. Mas então realizaram um segundo casamento, secreto, seguindo as tradições judaicas, dos transcritos de Sinfa. Naquele dia, todos nós nos encontramos na casa do meu pai. Toda a minha família e a família do meu amor. Eles trouxeram muitos presentes, encheram minha casa de flores e trouxeram carnes deliciosas para a ceia daquele dia. Tudo isso era o prelúdio da felicidade, da harmonia e da paz que nos esperavam em nossa vida juntos. O dia em que me casei foi o mais feliz de minha vida. Eu estava linda, vestida com roupas maravilhosas e irradiando alegria. Os judeus viviam na Ibéria havia mais de 1 milênio, desde que os primeiros chegaram para as legiões romanas. Mas desde o século XIV, os judeus passaram a ser atacados por fanáticos católicos. Em 1391, padres exigiram a conversão compulsória dos judeus. Manifestações violentas contra os judeus ocorreram em toda a península. Diante da alternativa converter-se ou morrer, os judeus precisavam tomar decisões de vida ou morte imediatamente. Muitos escolheram o batismo e a sobrevivência. Ao longo do século XV, após outros massacres e uma série de leis cada vez mais restritivas que os forçavam a viver em guetos e a usar roupas diferentes, quase metade dos judeus da Ibéria trocou de fé. Os que se converteram ficaram conhecidos como cristãos novos ou conversos. Well, some people converted because they had swords to their throats and they had a choice of converting or dying. Other people were offered the opportunity of social mobility or economic mobility. Many converted because they fell in love with someone who was Catholic, and the only way they could marry them was to convert to Catholicism. A distinção entre convertidos e cristãos velhos seria sancionada por lei na Espanha ao longo de 3 séculos e meio. Mas, no século XV, a conversão representava chances de progresso, oportunidades em posições de poder e na corte, que sempre haviam sido negadas aos judeus. E os cristãos velhos passaram a ter inveja do sucesso dos convertidos. By the 1450s, Spanish Catholics discovered that the converts had become the new urban middle class. They were dominant in
business. They were dominant in some of the professions like being scribes and accountants, and they felt that they were being railroaded by these upstarts. Em 1478, batismo real. Finalmente, Isabel e Fernando já podiam aguardar a unificação de seus dois reinos. Após 8 anos de casamento, receberam o filho tão esperado, o príncipe Juan, herdeiro dos tronos de Aragão e Castela. O evento foi considerado tão importante que cronistas da época anunciaram o bebê como o segundo Messias. Na casa dos convertidos Constança de Perpignan e Manuel de Almazón, acontecia um ritual secreto. O filho do casal fora batizado segundo a tradição cristã na catedral quando nasceu. Mas 8 dias mais tarde, estava prestes a ser circuncidado de acordo com as tradições judaicas. A cerimônia, porém, foi observada por uma vizinha não convidada, Violante Ferrer, uma cristã velha. כיסא אליהו נביא זכור טוב מלאך ברית וברוך הבא בשם עמוני אשר גישרנו במצוותיו וציוונו על המילה פורת הברית אלוקינו O bebê de Constança de Perpignan recebeu um nome. Seus pais o chamariam de Russe. Mas fora das paredes desta casa, ele seria conhecido por seu nome cristão, Pedro de Almazón. Com o tempo, o bebê batizado nesse dia desempenharia importante papel no momento crucial da Inquisição Espanhola. Em 1478, os monarcas passaram a morar no Alcázar de Sevilha, um palácio construído pelos mouros durante o século XI. Isabel e Fernando eram o casal mais poderoso da época. Sonhavam com um Estado sob uma única religião, o catolicismo romano, e assumiram um compromisso histórico: unir seus reinos em nome da salvação nacional e completar a reconquista cristã contra os muçulmanos que ainda controlavam o sul após 700 anos. Mas havia problemas dentro do reino. Um padre dominicano, Tomás de Torquemada, lançou um alerta. Nestes reinos há muitos blasfemadores, renegados de Deus e dos santos. Os blasfemadores, segundo Torquemada, eram culpados de práticas judaicas. Eram convertidos, os cristãos novos, que seguiam praticando as tradições dos judeus. Ele propôs uma estratégia para eliminar os hereges, uma inquisição. Os monarcas concordaram. 1º de novembro de 1478, o Papa Sisto IV emitiu uma bula criando a Inquisição Espanhola. Mas Fernando e Isabel não pretendiam deixar que o Papa em Roma administrasse sua Inquisição ou participasse dos ganhos. The institutionalized Inquisition came to be seen as a structure that could be adopted in varying ways by different countries. See? So in a way it was natural, speaking again in this sense, for the Spanish government to create an Inquisition of its own. They appointed the inquisitors. They appointed the Inquisitor General who ran the Inquisition.
with some nominal approval from Rome, but basically the monarchy got a tribunal that was run by